Boa noite. O Repórter Brasil começa com uma série sobre um dos temas mais marcantes da história recente do país. A partir de hoje, vamos mostrar 4 reportagens sobre a Operação Condor, a articulação das ditaduras dos países do Cone Sul na década de 1970 para reprimir opositores. Nossa equipe foi buscar documentos no Arquivo Nacional, entrevistou estudiosos e colheu depoimentos de parentes e de pessoas que sobreviveram à operação. Nesta primeira reportagem, você vai ver documentos inéditos que revelam o papel central do Brasil na troca de informações e de prisioneiros entre as ditaduras do continente. Os anos eram de terror. Quando veio a ditadura, veio o desmonte, a perseguição aos militantes. Não eram nem militantes ligados a partidos políticos, não eram nem militantes ligados a grupos de esquerda que estivessem atuando politicamente. Não eram pessoas que se sentiam com apelo de contribuir para mudar aquela realidade. Aqueles que não amam a revolução, pelo menos devem temê-la. E para tentar intensificar a repressão, 6 países do Cone Sul, Paraguai, Uruguai, Argentina, Chile, Bolívia e Brasil se uniram. Essa ação conjunta ficou conhecida como Operação Condor. Não existe antecedentes na história mundial de uma organização supranacional tão vasta, durante tanto tempo, articulada por tantos países, dedicada integralmente a violências e a torturas. As ditaduras militares do Uruguai, do Brasil, da Argentina, do Chile, do Paraguai e eventualmente da Bolívia, sempre colaboraram entre si, mas de uma maneira eventual e bilateral, nos chamados Acordos de Cavalheiros. Com a Operação Condor, no final de 1975, tudo isso foi sistematizado. Foi organizada uma espécie de Interpol da subversão, com um banco de dados de todos aqueles que deveriam ser perseguidos além das fronteiras. E também já prevendo fases para execuções no exterior. A ata desta reunião de 75, o Brasil não assina, se declara apenas um observador. E por que razão? 75, novembro de 75, a ditadura brasileira já havia exterminado com todos os grupos de resistência. Mas não significa que não tenha continuado colaborando. Apesar de não ter assinado a ata do acordo oficial para a criação da Condor, o Brasil foi fundamental para o funcionamento do esquema. O Brasil participa principalmente com a sua experiência. Provavelmente o Brasil participa com o modelo de documentação e com a rede de informação, porque o SNI já era o maior sistema de informação que existia nacionalmente e muito eficiente. A ditadura brasileira chegou a criar dentro do Ministério das Relações Exteriores uma estrutura específica para atuar na operação. E o Correia, além de ser um agente da CIA, ele cria no seio do Itamaraty algo absolutamente clandestino, chamado CIEX, Centro de Informações do Exterior, e organiza uma grande base em Montevidéu. E dali, com seus agentes, faz todo um trabalho de campo no Chile, no Paraguai, na Bolívia, no próprio Uruguai e na Argentina. Esse documento inédito do DOPS, Departamento de Ordem Política e Social de São Paulo, mostra como a operação funcionava. Um agente brasileiro relata que o cônsul-geral da Argentina no Brasil, Júlio Alfredo Freixas, teria ordenado a prisão de 2 argentinos que moravam na capital paulista. O texto deixa claro que o policial federal argentino Sérgio Martínez e outro militar do mesmo país acompanharam a prisão e o interrogatório.
Depois disso, os presos foram levados para a Argentina. Essa cooperação permitia aos regimes monitorar e capturar militantes nos demais países que faziam parte da aliança. Você tinha um argentino que você prendia no Brasil, o Brasil entregava de mão beijada para a repressão argentina. Embora a fundação oficial tenha sido em 1975, há registros de outros casos anteriores a essa data. O Brasil foi o criador da Operação Condor. O Brasil foi aquele aparelho repressivo brasileiro já altamente sofisticado, que em 70, dezembro de 70, realiza a primeira Operação Condor em Buenos Aires. Vítima, o coronel Jefferson Cardan de Alencar Osório, seu filho e um sobrinho. O militante político Edmur Péricles, líder da organização M3G, Marx, Mao, Marighella e Guevara, foi o primeiro desaparecido da Operação Condor que se tem registro. Nesse documento do Serviço Nacional de Informações, o SNI, de 1971, há um relato do sequestro. O avião de Edmur partiu de Santiago, no Chile, rumo a Montevidéu, fazendo uma escala em Buenos Aires. Ele foi preso na capital argentina por policiais daquele país e entregue às autoridades brasileiras. Ele nunca mais foi visto. O militante brasileiro Cláudio Gutierrez foi sequestrado no Uruguai, mas conseguiu se salvar. Ele era exilado político em Montevidéu quando foi preso com um amigo pelas polícias uruguaia e brasileira. Eles fazem uma operação junto da polícia uruguaia e da polícia brasileira para me sequestrarem em Montevidéu. Fomos presos, levados inicialmente para o Inteligência Enlace. Inteligência Enlace era o DOPS deles, era o organismo encarregado da repressão política. Para não ser morto pelos militares, Cláudio se cortou e foi parar no hospital. Lá, o médico conseguiu avisar a imprensa. E com a repercussão do caso, o militante foi solto. A Operação Condor pode ter sido muito maior do que se sabe para este historiador. Tudo que nós podemos imaginar como Operação Condor tem a ver com milhares e milhares de ações de controle, de perseguição, de vigilância, coisas que muitas vezes as vítimas nem se deram conta disso. Uma história que ainda precisa ser contada por inteiro. Esse quebra-cabeças ele começa a ser montado justamente com o depoimento dos que sobreviveram e foram vítimas da Operação Condor e dos seus familiares. É com essa multiplicidade de fontes, com documentos, com relatos pessoais, com outras conferências de dados, que se pode ter uma dimensão melhor de tudo que foi a Operação Condor. Mas eu ainda acho que estamos longe disso. Nossa equipe de reportagem entrou em contato com militares que atuaram na época da Operação Condor, mas nenhum deu entrevista. Na página da Agência Brasil, você encontra conteúdos exclusivos sobre o assunto. Acesse agenciabrasil.ebc.com.br. E amanhã você vai ver a dor de parentes que até hoje buscam os corpos de militantes desaparecidos. E o famoso caso da uruguaia que foi sequestrada no Brasil e escapou de um destino trágico graças à ação de 2 jornalistas.